Hoje nós vamos ter um treinamento aqui rápido, né, com relação às estratégias que a gente às vezes fica na dúvida do que colocar para o nosso cliente. Então, assim, para os novos que às vezes ficam na dúvida do tipo, esperando às vezes até o gestor fazer a estratégia, mas vocês com o CRM na mão, vocês conseguem fazer a estratégia e vocês conseguem já passar para o gestor a estratégia que vocês pensaram, para o gestor só dar o aval ou fazer algumas colocações. Então, é muito importante que a gente entenda, né, como fazer essas estratégias, porque a gente vê que, às vezes, a gente tem algumas dúvidas e algumas coisas também, alguns detalhes que podem passar desapercebido, que são importantes para que a gente possa ter a melhor estratégia para o cliente, tá? Então, antes da gente começar, vamos iniciar com a nossa oração de sempre, né? Para que Deus aí possa estar abençoando esse último dia do mês, um mês fantástico. Então, é muita gratidão a gente chegar ao final de um mês com resultados, vendo que as metas foram atingidas e foram ultrapassadas. Então, isso é muito importante, né? É uma gratidão pela equipe, por cada um, pela vida de cada um. Então, hoje, vamos também fazer a nossa oração, agradecendo aí ao Senhor por tudo que a gente passou no mês de abril e o que nós vamos também colher no mês de maio. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, vamos iniciar. Então, gente, como escolher a melhor estratégia para o cliente? Primeiro, a gente precisa fazer algumas perguntas quando a gente está em apresentação, quando a gente vai fazer uma apresentação, ou quando a gente já fez a apresentação. Então, essas perguntas, elas vão aí nortear todo um projeto para o cliente, porque o projeto é personalizado. Então, a gente precisa fazer com que o cliente nos responda para que a gente entenda aí e a gente possa, de fato, fazer com que o cliente, né, tenha aí o melhor da... Deixa eu só notar aqui. Que o cliente tenha aí o melhor projeto na mão dele realmente, né, para decidir. Então, vamos lá. Algumas perguntas importantes que aí, claro, essas perguntas, gente, vai depender do que você já sabe do cliente e tudo mais. Porque hoje, qual é a principal pergunta que a gente faz para o cliente? Então, fulano, se você hoje, né, tivesse um dinheiro em mãos, qual projeto você colocaria para frente? Qual projeto você desenvolveria? Então, isso é a principal pergunta. E aí o cliente vai falar, eu tenho um financiamento que eu quero pagar, eu quero comprar uma casa, eu quero montar um negócio, eu quero expandir, enfim. E aí você vai ouvir o que o cliente tem a dizer. A partir do momento que você começa a ouvir o que o cliente tem a te dizer, você começa a perguntar perguntas mais específicas. E aí você vai perguntar, ok, quanto tempo você tem de financiamento? Qual o valor do bem que você deseja comprar? Por exemplo, se ele quer comprar uma casa, se ele quer comprar um carro. Se ele tem financiamento, quanto tempo ele tem de financiamento ainda, né, para frente, para poder a gente fazer as contas que vale a pena a gente quitar o financiamento dele com consórcio? Quanto que ele paga por mês de financiamento para que a gente possa ver quanto que ele também vai poder pagar junto ao financiamento de parcela do consórcio. Quanto de dinheiro ele precisa na mão para esse projeto dele? Porque, às vezes, a gente cai num erro do cliente falar para a gente assim, eu preciso de 200 mil.
Aí você faz um projeto em cima de 200 mil, mas se ele for contemplado por lance, ele não vai pegar 200 mil, então não vai adiantar para o projeto dele. Então, a gente precisa entender isso, quanto que o cliente precisa na mão para o projeto, principalmente se for para quitar financiamento, porque se for para quitar financiamento, ele precisa de um valor igual ou superior ao financiamento dele. Porque se a carta do consórcio for menor do que o financiamento, ele não consegue quitar parcial, porque para pegar a carta de consórcio e usar para o financiamento, tem que ser igual ou maior. Não pode ser menor, porque ele não pode quitar parcialmente com o consórcio, ok? A gente precisa entender se o cliente vai ter algum valor disponível para trabalhar lances, porque aí a gente aumenta as chances do cliente com o lance de 40%, porque se o cliente não tem nenhum real para dar de lance, a gente não consegue trabalhar o de 40%, a gente só consegue trabalhar o lance de 25%, né, de 20% a 25%. Quanto que ele paga de parcela, qual o saldo devedor, porque quando ele tem um financiamento, ele tem um saldo devedor. Então, se o saldo devedor dele for de 100 mil, a gente não pode fazer uma carta de 100 mil mais uma vez, porque se ele for contemplado por lance, ele não vai conseguir pegar os 100 mil. Então, a gente calcula sempre uns 30% acima do valor do saldo devedor, tá? Quanto é confortável por mês para ele pagar? Então, a gente precisa colocar aí quanto que é confortável por mês e mais, procurar saber se o cliente está trabalhando na pressa ou a médio prazo. Porque, gente, cliente que chega para a gente fala que precisa de dinheiro para o mês seguinte, e a maioria dos casos é melhor você nem atender. Você já falar de cara que você não consegue atender essa urgência. Só se ele tiver um dinheiro para lance livre, que você possa trabalhar um lance aí de 65% a 70%, que é a média dos nossos grupos. Agora, se ele quer um dinheiro para ontem e ele não tem dinheiro para lance, e você vai ter que trabalhar no embutido de 20, 25, não tem como você garantir para ele. Então, a gente precisa ter também essa transparência com o nosso cliente, para que o cliente não faça um negócio e depois fale assim, ela me enganou, porque ela me falou uma coisa e não aconteceu. Então, a gente perde o cliente para sempre. E os nossos projetos, eles são projetos a longo prazo. Então, a gente não pode enganar o cliente, porque se ele para de pagar, ele nos dá alguns problemas também, porque ele nunca lê o contrato que ele não vai ter esse dinheiro de volta se ele conseguir pagar de imediato. Ele vai ter que aguardar uma cota cancelada ser sorteada, ou ele vai ter que aguardar o final do grupo. Então, as pessoas acham que quando para de pagar o consórcio, o consórcio vai devolver o dinheiro, e não é assim desse jeito. Então, a gente precisa trabalhar sempre com a transparência para o nosso cliente, tá? A gente tem que dar essas informações, porque é muito ruim quando a gente se depara com um cliente e ele fala assim, mas o consultor não me falou isso. Porque todas as informações são importantes. É importante você falar, você enviar para ele algumas coisas para ficar documentado, porque é para a sua segurança como consultor. Então, aqui são algumas perguntas importantes para a gente fazer na hora que a gente está apresentando o projeto. Você precisa ouvir o cliente. A gente, na ânsia, às vezes a gente fala do projeto e a gente, na verdade, não sabe nem por que o cliente está ali. O que vai fazer sentido para ele. Então, se ele já fala de cara, se você já pergunta de cara qual é o projeto dele, você já consegue ir na veia do cliente, né? É muito mais fácil de fazer sentido para ele. E aí, como que a gente procede depois que a gente tem essas informações em mãos? Primeiro, CRM para a gente verificar o valor de uma carta acima do saldo devedor ou do valor necessário, né, que ele precisa. Saldo devedor se ele tiver algo financiado. O valor necessário, caso não seja exatamente o financiamento e ele queira comprar algo, investir em algo. Então, a gente precisa sempre colocar uma carta acima desse saldo ou desse valor necessário. No CRM, a gente vai ver isso agora daqui a pouquinho. Sempre verificar o PDF do grupo, gente.
tem gente que está esquecendo do PDF. Por que que o PDF é importante? Para você verificar todas as possibilidades de embutido, de lance. Pode ser 50%, pode ser embutido, não pode. Enfim, tem alguns detalhes no PDF que as pessoas estão esquecendo. E aí, se você colocar a pessoa num grupo errado, aí já era. Depois não tem como a gente rever isso. Verificar no Newcom, e aí são para as pessoas que já têm matrícula, se o grupo está entregando muitas contemplações. Se você ainda não tem matrícula, você pode ver no PDF das contemplações que são enviados no nosso WhatsApp todo mês. Todo mês a gente recebe um relatório, né, das contemplações, dos resultados da Assembleia. Então, ali você também consegue verificar com relação às contemplações, quanto de lance livre que está acontecendo naquele grupo. Então, isso tudo são informações que você, como consultor, você não pode deixar passar. Então, eu vou sair dessa tela e vou para o CRM para a gente poder fazer algo na prática, para vocês entenderem aí. Deixa eu abrir meu CRM aqui. Foi para a tela do CRM aí? Foi, né? Então, olha só, gente. Vamos trabalhar, vamos para a prática da seguinte forma. Vamos trabalhar um cliente aqui agora, um fictício, ou um cliente que vocês já tenham, que ele tem algum projeto aí para a gente. Então, vamos supor que seja um cliente de financiamento que queira quitar um saldo devedor de 200 mil. Então, o que a gente faria primeiro, né? A gente vai lá selecionar o imóveis, e se o saldo dele é de 200 mil, quanto vocês acham que a gente deveria buscar uma carta para ele? Se o saldo dele de financiamento é de 200 mil, coloquem aí no chat, ou jogam aí, ou abram o microfone e falem. Qual o valor aqui a gente poderia procurar para uma carta para um saldo devedor de 200 mil de financiamento? O que vocês acham? Os 250? 180? Vamos lá, vamos trabalhar as duas situações. Um falou 180, outro falou 250. Vamos ver 250, então? Vamos ver 250. 260. Ó, vamos lá. Vamos ver um 250 aqui. Ó. Se a gente pesquisar um de 250, a gente tem alguns grupos aqui. Então, vamos para um grupo jovem. Vamos trabalhar com a ideia de que o cliente tem um financiamento ainda muito longo e dá para ele esperar a média de 5 anos de contemplação, tá? Sim, Iramara, 200 mil mais 30%. Uhum. Vamos lá, vamos trabalhar essa conta dos 250. Então, vamos colocar aqui, ó, 60 meses, que seria o prazo que a gente tem médio de contemplação, ok? Se o cara está em financiamento, ele tem condições de pagar essa parcela dos 250, porque ele deve 200. Então, vamos lá. Ó, parcela ficaria... Não, peraí, que eu não botei. Vou reduzir. Vamos lá, a gente consegue reduzir em 50%, por isso que um grupo jovem é interessante, porque vamos pensar que o cliente ele já paga um financiamento, e a gente não quer que ele pare de pagar o consórcio. Então, a gente tem que fazer algo realmente confortável para ele, e a reduzida de 50%, né, é algo que a gente cresce as chances do cliente fechar com a gente. Então, vamos lá, 250, 50 diluído, INCC, sim, 60 meses. Aí a gente vem aqui, ó, e a gente vê que a parcela ficou em R$ 851, ok? Daqui a 5 anos, esse crédito vai estar aí em torno de 350 mil, tá? E se ele for sorteado, né, ele vai ter o crédito todo liberado. Se ele for contemplado por lance, ele vai ter 258 mil liberado, embutido 85.
a parcela após a contemplação automaticamente fica menor do que se ele for sorteado, porque ele vai pegar um crédito maior se ele for sorteado. Como ele aqui foi contemplado por lance, ele pegou um crédito menor, ele não pegou 344, ele pegou 258, e a parcela dele reduziu aqui. Ah, Luciana, mas o saldo devedor dele é de 200. Se carta paga, gente? Claro que paga. E sobra. O que ele faz com a sobra? Aí a gente tem algumas opções para o cliente. Primeira opção, ele ficar com a sobra e às vezes fazer uma reforma na casa ou investir em alguma outra coisa e tal, é uma opção, ok? Ah, não, ele não quer ficar com a sobra, ele quer pegar a sobra e abater nas parcelas, porque se ele pegar 58 mil aqui, que vai ser a sobra, por exemplo, e ele abater nas parcelas, as parcelas dele vai ficar muito menor do que 1.719. Então, às vezes, vale a pena mais para o cliente ter parcelas menores. Ele tendo parcelas menores, lembrando que no financiamento ele já pagava parcelas, né, fixas, o valor que ele pagava lá, ele pode reinvestir com você em outra carta, né? É uma estratégia. Agora, ele também pode pegar essa diferença e fazer uma terceira opção, que é abater no prazo. Então, ele pega aqui 58 mil, quantas parcelas dá para eu abater com 58 mil? Aí a Demicon vai fazer a conta, ele abate no prazo, então ele pode diminuir o prazo com a diferença. Olha que máximo. Então, a gente tem 3 opções para o cliente, caso ele tenha um crédito liberado maior do que o saldo devedor. E no caso de 40%, mesma coisa. As parcelas vão ficar menores, porque o lance que ele vai pagar do bolso vai abater ainda mais aonde? Nas parcelas, tá? Então, a diferença aqui, mesma coisa, ele pode abater nas parcelas ou ele pode abater no prazo. Então, a gente tem 3 opções quando o cliente contempla para o cliente usar a diferença do saldo devedor que vai sobrar na carta contemplada. Então, esse aqui, gente, é um mundo, um cenário que a gente está falando de 5 anos, o cliente aguardando 5 anos para poder quitar o saldo devedor dele. Então, a gente fez uma conta em cima de 250 mil, que é uma conta confortável, que a gente sabe que o valor vai pagar o saldo devedor. Mesmo que ele seja contemplado, vamos colocar aqui 36 meses, para ver se em 3 anos uma carta de 250 ela pagaria o saldo devedor sendo em lance? Pagaria, ó, 227 mil, caso ele seja contemplado por lance. Então, os 250 é algo que fica bastante confortável para pagar o saldo devedor para essa pessoa. Então, se essa pessoa conseguir pagar esse R$ 851 de parcela, seria uma opção interessante. Porém, a gente não viu o PDF. Vamos ver o PDF? Vamos aprender a ler esse PDF para a gente poder ver se está tudo certinho mesmo? Vamos lá. O que é importante a gente ler no PDF, gente? Isso aqui, ó, essa parte de baixo aqui, ó. Deixa eu aumentar isso aqui. Ó, quantos participantes tem o grupo? 3.333. As parcelas reduzidas, ok, a gente já viu. Seguro prestamista vai ser após contemplação obrigatório. Agora, olha isso aqui, ó. Idade somada ao prazo de encerramento do grupo não pode ultrapassar 74 anos. Cuidado com os clientes acima de 60 anos de vocês. Porque às vezes a gente faz um planejamento para o cliente e quando ele for contemplado, ele não vai poder usar o crédito. Então, quando ele for contemplado, a gente vai ter que fazer uma transferência dessa cota para alguém para ele poder usar esse crédito, porque a gente tem, ele não pode ultrapassar. Ah, tá, peraí, gente, só um minutinho que o Parcelli quer fazer uma pergunta. Vamos lá, Parcelli. Tem mais de 60 anos. Isso é uma não fechada. Vende. Não, olha só, vamos lá. A gente vende consórcio para qualquer pessoa. Ponto. Tá? Independente da idade. Ok? Só que quando
o cliente for contemplado, o prazo de encerramento do grupo, gente, ele não pode ultrapassar 74 anos. Então, se o cliente for muito mais velho e ele tiver uma idade maior do que a finalização do grupo, ele não vai conseguir pegar essa carta, ou ele vai pegar e vai ter que pagar ela antes dele contemplar os 74 anos, ou ele vai ter que transferir essa carta para alguém para poder pegar esse crédito, né? São algumas situações, porque a pessoa não pode ter mais de 74 anos. Quando finaliza o grupo. Pode, mas o que acontece? Qual é o tempo que falta para o grupo acabar? Ah, se o grupo faltar, ele tem que ter 74 anos. João, você quer falar alguma coisa? Você quer falar algo? Isso aí, é isso aí, vou falar sobre isso. Pergunta, Misael. Aham. 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 Isso aí. A bater no prazo. Bater no prazo. Isso aí. Pode. O que acontece, gente? A gente tem algumas situações, é isso aí que o Misael falou. Primeiro, foi contemplado. Se a diferença, né, a gente abater no prazo e o prazo final do grupo dele ficar em menos dele ter 74 anos, pode? Pode. A gente tem que fazer essa conta, porque ele não pode ter mais de 74 anos nesse grupo aqui. O grupo não pode. Vamos supor, o grupo tem aqui, está faltando 15 anos. Aí ele já tem 65. Então, com 15, 80. Então, ele não tem como ficar 15 anos pagando. Entendeu? A gente vai ter que diminuir esse prazo dele, ou a gente faz uma transferência dessa carta para um filho, para alguém que ele possa usar, que tem uma idade menor. Ou, gente, é um cliente investidor, como o João falou. Por quê? Se o cliente faz uma carta e ele é contemplado e ele não tem o prazo total de idade para pagar o restante do consórcio, a gente vende essa carta para ele, né? Então, assim, a ideia é que ele faça de qualquer maneira, mas a gente tem que se atentar à questão da idade somada ao prazo de encerramento do grupo, tá? Então, se o grupo for de 18 anos, a gente tem que ter esse prazo do nosso cliente, porque a gente se depara com muitos clientes nessa situação. Entendeu? Então, assim, por exemplo, os meus pais, eles têm uma carta, só que a minha mãe já tem 71 anos. Então, quando eles forem contemplados, qual é a opção que eu tenho para eles? Ou eu vou ter que transferir essa carta, caso a gente queira usar o crédito, para mim, por exemplo, para que a gente possa pegar esse valor, ou a gente vai ter que vender essa carta. Eles vendem para a Demicon e pega só a diferença, né, rentabilizada como investidor. Então, assim, ela não tem prazo para pagar o consórcio 15 anos para frente, 10 anos para frente. Ela não tem prazo para isso. Então, a gente tem que ser transparente com o Bom cliente. dia. Você tem óleo de Bom dia, rícino? Lília. Óleo de rícino? Lília, você quer falar algo? Não? Gente, se alguém quiser falar algo, pode ou abrir o microfone ou o chat também, tá? Você pode ir pelo chat. Vamos lá. Desculpa, Lu, que eu entrei aqui falecer. e aí já entrou com o microfone aberto, desculpa. Ah, não tem problema não, Maurício. E se a pessoa falecer? Então, gente, se a pessoa falecer, vamos lá, a gente tem algumas situações. Primeiro, que antes de contemplar, se a pessoa estiver pagando as parcelas sem seguro, se ela falecer, os herdeiros vão receber esse valor da mesma forma aí com relação ao valor só que ela pagou, né? Só que ela investiu,
os herdeiros vão receber esse valor dentro das regras do grupo. Agora, se ela falecer antes de contemplar e ela estiver pagando seguro prestamista, a família recebe o valor total da carta, é um seguro de vida, tá? E se ela falecer após a contemplação, depois de contemplado, e se ela pegou o crédito, ela tem o seguro prestamista. Então, a família é isentada da dívida, tá? Se a pessoa falecer. Não sei se foi isso que você, Carla, quis perguntar, mas quando a pessoa falece é dessa forma, tá? Tranquilo, Lília. Vamos lá, João, o que você quer perguntar? Sim. Foi, morreu na semana, né? Sem seguro. A gente teve uma situação aqui de um cliente que ele fez e uma semana depois ele morreu de acidente de carro. Ele não tinha seguro prestamista, então a família dele vai receber só mesmo o valor que ele pagou, né? Se ele tivesse seguro prestamista, a família ia receber o valor total da carta, ok? Que vira um seguro de vida mesmo. Ruth, ok, pode deixar que eu vou... As pessoas que fizerem perguntas, que fizerem com o microfone fechado, eu falo aqui. Vamos lá. Vamos acabar de ler o nosso PDF? Então, olha só, PDF a gente falou da idade. Pessoal, agora olha só, olha aqui, ó. Da primeira Assembleia a 36, né, a 36ª Assembleia. Como que vai ser a contemplação? Um sorteio de cota cancelada, um lance livre, um limitado, um fixo, aí um livre, um limitado, um fixo e assim sucessivamente. Isso aqui é importante também a gente ver, porque lá no PDF que a gente recebe do mês, tem grupos que estão exatamente nessa ordem. Foi um sorteio, um lance livre, um limitado, um fixo, aí volta, um lance livre, um limitado, e às vezes a pessoa não entende por que está nessa ordem. Está tudo dentro do PDF. E isso aqui, ó, que é importante a gente entender, ó, lance embutido. Para o lance fixo, poderá ser descontado 100% do valor ofertado, ok? Então, lance de 20%, a gente pode embutir todo da carta. E para os lances livres, limitados e fidelidade, poderá ser descontado 50% do valor e 50% de recurso próprio. Então, esse grupo aqui, a gente consegue embutir 50% do valor, ok? Então, isso tudo a gente precisa entender dentro do PDF, gente. Porque tem, às vezes, consultor que fica assim, mas eu posso embutir nesse grupo? Quanto que posso embutir? Eu posso embutir 50? Tem grupo que só pode embutir 25. Então, a gente tem que ler o PDF. O PDF dá todas essas informações, ok? Então, esse grupo aqui está dentro de um grupo aí, vamos dizer, na normalidade do que a gente já conhece. Então, PDF lido. Agora, vamos pegar um grupo aqui mais antigo para a gente poder ler o PDF? Fala, João. Ainda tem isso. 74 anos, 11 meses e 29 dias, né? Vamos lá, vamos pegar um grupo mais antigo para a gente ler o PDF, só para vocês verem as diferenças dos PDFs, gente. Vamos ver se esse grupo aqui... deixa eu pegar o grupo 900, quer ver? Porque o grupo 900 ele tem uma particularidade no PDF. Deixa o PDF aqui... deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa. Vamos lá, PDF do grupo 900. Olha só, gente, esse grupo já é um grupo mais antigo, que de vez em quando, né, de vez em sempre, né, tem cotas nele, tá? E a gente costuma fazer muitas cotas nesse grupo. Esse grupo tem 5.000 pessoas, ó, 5.000 pessoas. O grupo não pode ultrapassar 74 anos, 11 meses e 29 dias, ok? Agora, olha como é que as contemplações. 1 a 36, um sorteio de cota cancelada, um lance livre, um limitado, um fixo e demais. Lance livre, lance limitado.
E aí volta aqui, lance livre, lance limitado, lance livre, lance fixo. Então, isso aqui já é um pouco diferente do outro que a gente leu lá. Agora, olha isso aqui, ó, com relação ao lance embutido. Para o lance fixo, poderá ser descontado 100% do valor ofertado. Então, para os lances de 20%, ok, tudo embutido. Agora, para os lances limitado, fidelidade, poderá ser descontado 50% ofertado e 50% de recurso próprio, ok? Agora, para lance livre, pagamento integral com recursos próprios. Então, olha a diferença já do PDF. Esse grupo 900, quem for dar lance livre tem que pagar tudo do bolso, não pode embutir 50%. Então, às vezes, a gente fala assim, porque quando for dar lance livre, a gente pode embutir para você. Não fale isso sem ler o PDF, porque o PDF vai te nortear. Se você falar algo diferente do PDF, botar o cliente nesse grupo, você não vai conseguir fazer com que ele seja contemplado por lance livre, pagando 50% só. Então, a gente precisa ler o PDF. Então, gente, o PDF, a maior importância do PDF é essa parte aqui que fala de contemplações, principalmente quando fala de lance embutido. Você tem que saber se você pode embutir tudo ou não, até para quando você vem aqui, ó, na parte do tipos de lance. Se você botar um lance livre aqui, ó, você tem que saber fazer essa conta aqui, ó, quantas parcelas eu vou colocar de um lado e de outro. Porque se o grupo não tem, esse grupo 900, ele não pode embutir nada do lance livre. Então, se a pessoa for dar um lance livre aqui de máximo de, sei lá, 44 parcelas, 159 parcelas não, mas vamos supor aqui que ele tem aqui um lance em dinheiro de... quantas parcelas deve estar dando nesse grupo 900? Vamos lá ver, a gente vai lá ver. Aqui deu 40%, por exemplo. Ele teria que dar um lance... 0 parcelas. Ele teria que dar um lance por 150 mil do bolso. Então, na hora que você vai colocar um lance livre aqui, você precisa entender se o PDF, lá no PDF, se o grupo pode ou não embutir. Porque se puder embutir, você lança o embutido aqui. E se não puder embutir, você tem que fazer esse cálculo sozinho aqui. O meu coisa está dando um bug aqui. Então, entenderam, gente, a questão do PDF? Agora, vamos lá. Grupo 900. Quantas pessoas o grupo 900 está contemplando por mês? Aonde você tem que ir ver? Primeiro que você pode ver lá no PDF que a gente recebe todo mês, tá? Que é aquele PDF que está no grupo, e aí todo mundo vê ali quantos grupos 900 tá ali. Agora, no Newcom, deixa eu botar o Newcom aqui na tela para vocês. Quem já tem matrícula pode ir lá no Newcom. Então, peraí, deixa eu colocar o Newcom aqui para a gente poder... Cadê o Newcom? Bom, você está aqui. Deixa eu colocar o Newcom na tela para vocês saberem aonde a gente vai. Ó, Newcom na tela aí, ó. Ó, gente, aonde que a gente vai saber quantas contemplações? Ó, contemplação dentro do Newcom, ok? Aí você vem aqui, ó, nesse calendáriozinho aqui, ó. Ai, que beleza. Espera aí que meu Newcom saiu. Vamos lá, contemplação, calendário, resultado de assembleia por grupo. Aqui você coloca, ó, qual é o grupo? 900. Qual é o mês? Abril, tá? Abril já passou, então vamos pegar o mês de abril. Aí você vem aqui, ó, View Reports. O que acontece? Quantas pessoas foram contempladas no grupo 900? Ó, um por sorteio, um lance fixo, 3 lances limitados, lance livre. Porém, foi pago. Quais que foram pagos? Ó, esse lance limitado e esse lance livre aqui não foram pagos. Então, essas pessoas não
tiraram dinheiro e não foram contempladas de fato, tá? Quais foram contempladas? Essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas contempladas dentro do grupo 900. Por que essa do lance livre aqui, o lance limitado, não foram pagos? Porque elas não pagaram o lance da parte delas. Aqui, ó, não pagou o lance. Então, esse relatório aqui, gente, você consegue ver, fazer a melhor estratégia para o seu cliente para saber quantos clientes estão sendo contemplados dentro daquele determinado grupo. Então, aqui é só você colocar o grupo que você quer ver, colocar o mês, né, que é o mês que já passou normalmente, né, um mês anterior, para a gente saber quantas pessoas foram contempladas. Se a gente colocar aqui, ó, o mês de março, ó, fala, Misael. Vamos lá no mês 3, ó. Mês 3 no grupo 900. Olha aqui, ó. Foram 1, 2, 3, 4, 5 pessoas contempladas no grupo 900 no mês de março. Olha quantas deram lance e não pagaram. Todas essas aqui que não pagaram, elas não levaram, óbvio. Mas olha quantas, se todas elas tivessem pago, olha quantas pessoas o grupo teria contemplado. Além dessas aqui, teria contemplado todas essas outras embaixo também. Então, a gente precisa entender todas essas contas. E isso aqui também serve para a gente entender quanto foi de lance. Ó, o lance fixo foi 20%. O lance limitado foi de 40%. E os lances livres? As pessoas estão oferecendo 72% de lance livre. Então, se o seu cliente oferecer menos de 72%, provavelmente ele não vai levar. Então, isso aqui a gente precisa entender também. Por quê? Porque aí o nosso grupo, a gente consegue entender quanto de lance livre, tudo isso para a gente poder fazer a melhor estratégia para o cliente. Então, gente, o que é importante? CRM faz a estratégia em torno de 30% acima do que o valor que o cliente precisa, vê se é confortável para ele pagar esse tipo de parcela, vê o PDF, se está tudo ok, se você pode embutir, se está tudo ok, e depois, quem já é com matrícula, quem já é consultor, vem aqui no Newcom, dá uma olhada no grupo, quanto o grupo está contemplando por mês, e se você não tem matrícula, vai no PDF, que é aquele PDF, que é esse aqui, ó. Esse PDF aqui, ó. Ó, esse PDF aqui, ó, que a gente recebe todo mês, né? Vamos ver o grupo 900 aqui? Ó, grupo 900. 900, cadê você? Grupo 900. Ó, ele não tá aqui, deve estar lá para baixo. Ó, grupo 900, ó. Olha aqui, ó. Tá todo mundo aqui, ó. E aí, lá no Newcom, aparece, né, a questão dos lances. Ó, tá todo mundo aqui, ó. Então, se você ainda não tem matrícula, e você não tem o Newcom ainda, você vem aqui e dá uma olhada. Quantas pessoas do Grupo 900 está contemplando? Quanto foi o lance livre? 71%. Só que é tudo de recurso próprio, não pode embutir nada. Então, isso aqui é a estratégia que a gente vai vendo. Então, consultor, na hora que você está com o cliente para fazer uma estratégia, faça a estratégia dentro disso tudo aqui que a gente explicou agora e já mande para o seu gestor, olha, eu pensei nessa estratégia, eu já olhei no Newcom, eu já olhei no PDF, o lance livre é de tal, dá para embutir, está tudo certo para o cliente está confortável pagar essa parcela, o que você acha? Aí sim a gente vai falar, não, olha, vamos pensar dessa forma, vamos pensar daquela outra forma. E outra coisa, ontem aconteceu uma situação, deixa eu só compartilhar para terminar isso para vocês. Ontem aconteceu uma situação que foi bem interessante. O cliente, ele tem um saldo devedor, deixa eu ver se eu consigo voltar no CRM. O cliente, ele tem um saldo devedor de 200 mil. E aí, o que aconteceu? Deixa eu ir lá no CRM, peraí. Ele tem um saldo devedor de 200 mil. E aí, a gente fez uma simulação para ele, dentro dessa carta de 250, até que vocês colocaram aqui de sugestão. Só que
Não, na verdade, o saldo devedor dele é um pouco de 200 mil. A gente fez 200 mil de simulação, porque ele vai aguardar os 5 anos. A gente colocou ele num grupo jovem, deixa eu ver um grupo jovem aqui, que foi o que a gente colocou de 200 mil. Acho que foi o 12.131. Aqui, ó. Esse grupo aqui, a gente falou com ele, e aí, vamos supor que seria 200 mil, tá? Só que ele viu que 200 mil... Nossa, dando bug aqui. Ele viu que 200 mil não seria confortável hoje parcela do 200 mil para ele, porque dá uma parcela de R$680. E aí ele falou assim, nossa, mas eu não consigo pagar esse mês e nem mês que vem essa parcela de 600 e pouco. Mas eu queria começar. O que a gente sugeriu a ele? A gente sugeriu a ele começar nesse grupo com 100 mil, que tem cota de 100 mil, e daqui a alguns meses ele faz um upgrade dentro do próprio grupo com uma cota de 200 mil. Então, isso é lícito, a gente pode fazer dentro do grupo, tá? Upgrade de carta, de valores. E aí a gente amarrou o cliente para que ele não deixasse de fazer. Eu falei com ele, 680 não está confortável para você pagar esse mês, mas 338, você conseguiria apertar para pagar? Ele falou assim, eu acho que eu consigo. Eu falei, então você faz uma carta de 100 e daqui a alguns meses a gente faz dentro do próprio grupo um upgrade para 200, porque dentro do seu grupo tem carta de 200. E aí a gente faz um upgrade dentro do seu grupo e você vai estar com uma carta num valor que vai dar para pagar o seu financiamento. Então, gente, é mais uma estratégia. Então, o João está perguntando se tem prazo para fazer upgrade. Nos PDFs não está prazo. E eu já fiz um upgrade para um cliente meu, ele tinha pago umas 3 parcelas de veículo, de 52 mil, que era o crédito, a gente fez um upgrade para 76 com 3 meses. Então, assim, eu não tive problema para fazer upgrade, tá? Posso até ver se ainda continua tendo alguma questão de prazo, tá? Depois de um ano. Tá. Não, mas não, eu fiz do meu cliente, não tinha, ele não tem, porque 3 meses só. Pode ter caído, né? Mas vamos procurar saber se tem para o upgrade, tem prazo, mas até então, gente, eu já fiz upgrade para cliente que não teve burocracia, tá? Mas não custa a gente ir ver, ok? Então, gente, tem alguma pergunta com relação a tudo isso que a gente falou hoje? Foram úteis essas informações. Para quem já sabia, ótimo, né? Maravilha, porque a gente tem pessoas aqui mais experientes, mas eu acredito que muitos dos novos não sabiam isso, e até alguns antigos, que a gente vê aqui pela agência mesmo, que tem dia que a gente fala alguma coisa e alguns ainda não sabem. A gente não sabe tudo, não é dono da verdade, mas a gente vai aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Espero que tenha sido útil essas informações e vou deixar gravado. Se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, pode falar no chat, ou então a gente, né, encerra por aqui o nosso treinamento de hoje com relação a colocar a melhor estratégia na mesa para o nosso cliente. É importante a gente ouvir e sempre colocar a melhor estratégia na mesa para que o cliente depois, lá no futuro, a gente consiga realmente contemplá-lo, que ele fique feliz, usar todas as nossas cartas de contemplação, né, as formas de contemplação, para que o cliente fique satisfeito com a gente, ok? Ok, gente? Tudo bem? Beleza? Obrigada, gente. Bom dia. Bom final aí de mês. Bom fechamento a todos. Deus abençoe. Bora para maio. Bom feriado amanhã. E sexta-feira a gente está de volta.